A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês nesta manhã de domingo, para juntos estudarmos a lição de número 12. É uma lição que fala muito aos nossos corações, arde, em nossos corações, porque vem falar sobre o poder da ressurreição de Cristo. E essa lição ela é toda baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. O nosso texto áureo vem falar que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a verdade prática fala que a ressurreição é o alicerce da fé cristã e a vitória sobre o pecado e a morte. Sem ela, a fé não se mantém. Que palavra abençoada que o Senhor vem nos mostrar, E nós iremos falar sobre isso, sobre a importância de mantermos a nossa fé em Jesus, crendo que breve Ele virá nos buscar, que o nosso Cristo Jesus está vivo e que Ele virá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vê o que Paulo queria, a partir do versículo 12, o que Paulo queria que os irmãos de Coríntios entendessem, porque ali naquela congregação existiam alguns cristãos que eles resistiam à doutrina da ressurreição. Eles não acreditavam que haveria a ressurreição do corpo, da matéria. E no versículo 2, Paulo queria que eles entendessem que a importância de reter a essência do Evangelho, no que diz respeito à morte e à ressurreição, a fim de que a fé deles não fosse em vão, que não fosse sem causa ou propósito. A ressurreição de Jesus tinha as seguintes características: Jesus podia atravessar portas fechadas, podia sumir de vista, podia comer, seu corpo era real e podia ser tocado. A crucificação e a ressurreição são os fatos centrais dos evangelhos e comprovam que Jesus é o Messias predito no Antigo Testamento. O túmulo vazio confirma a ressurreição corporal de Jesus. Aleluia! As primícias dos que dormem, mas de fato Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. O primeiro molho da colheita, dedicado ao Senhor, em sinal de que toda a colheita pertencia a Ele e lhe seria dedicada por meio de vidas dedicadas. Assim, Cristo que foi ressuscitado é a garantia da ressurreição de todo o povo redimido de Deus. A morte veio por meio de um só homem, por meio de Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, por meio de Cristo, que é o segundo Adão, ou seja, o último Adão. E em Adão todos morrem, todos os que estão em Adão, que somos descendentes dele, padecemos a morte. Mas em Cristo, os que têm relacionamento com ele, mediante a fé, serão vivificados na ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente vê a ressurreição e a vida prática, Aqueles que se batizam pelos mortos. O verbo no tempo presente faz crer que em Corinto as pessoas estavam na ocasião sendo batizados pelos mortos, mas como Paulo não oferece mais informações a respeito da prática, muitas tentativas têm sido feitas de interpretar o conceito. 3 dessas coisas são: os crentes vivos estavam sendo batizados a favor de crentes que haviam morrido antes de ser batizados, de modo que estes, em certos sentidos, não perdessem o batismo. Cristãos estavam sendo batizados como forma de prelibar a ressurreição. Os novos convertidos estavam sendo batizados para preencher as fileiras dos cristãos já mortos.
Paulo cita esse costume quase de passagem, empregando-o nos seus argumentos que confirmam a ressurreição, mas sem necessariamente aprovar essa prática. E a gente vê mais adiante a oposição, né, aqui entre o corpo natural e o corpo espiritual. Isso. A oposição aqui entre o corpo natural e o corpo espiritual brota mais uma vez de seus dois representantes. Um é o primeiro Adão, que tinha corpo natural, feito do pó da terra. Isso a gente vê, confirma em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E por meio de quem um corpo natural é dado a seus descendentes. O outro é o último Adão, que é Cristo, o Espírito vivificante, que dará aos seus remidos por sua morte e ressurreição na segunda vinda, um corpo espiritual, físico, porém imperecível, incorruptível e adaptável para viver eternamente com Deus. Glória a Deus. Será um corpo semelhante ao corpo físico, ressurreto e glorificado de Cristo. Adão, o homem terrestre e seus descendentes receberam um corpo natural, terrestre. Cristo, o último Adão, o homem do céu que se encarnou num corpo humano, receberam um corpo glorificado, espiritual, depois da sua ressurreição. Semelhante, seu povo redimido receberá um corpo espiritual. Glória a Deus. Aqui o argumento final de Paulo a favor da ressurreição do corpo diz que o povo redimido de Deus precisa ter corpo reorganizado e imperecível para viver junto com ele. Carne e sangue representam seres humanos, perecíveis, corruptos, fracos e pecaminosos. Há um mistério em tudo isso, né? Assuntos que dizem respeito ao corpo da ressurreição não são entendidos antes, mas agora revelados. Diz aqui a palavra que nem todos dormiremos. Alguns crentes não passarão pela morte, pela sepultura. Os que não passarão por isso terão seus corpos transformados. Todos os crentes, quer vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, quer na sepultura, receberão corpos transformados e imperecíveis. Aleluia! A mudança para um corpo imperecível ocorrerá instantaneamente ao som da última trombeta. Algumas pessoas veem nisso uma associação ao grande som da trombeta. Isso a gente vê sobre o som da trombeta em Mateus 24:31, ou sobre a sétima trombeta de Apocalipse 11:15, onde nos diz assim onde nós encontramos uma associação, outras referências, associação ao arrebatamento do povo de Deus, que segundo sustentam que ocorrerá antes da volta de Cristo. Nós que estivermos aqui, né, os que não morrerem, os que estiverem vivos, seremos transformados. Paulo vivia no antigozo da segunda vinda de Cristo, assim como devem viver todos, assim como todos nós devemos viver. O aguilhão da morte é o pecado. Foi o pecado que nos sujeitou ao poder da morte. Foi o pecado de Adão que provocou a sua morte. E, em última análise, a força do pecado é a lei. A lei de Deus dá força ao pecado, porque revela nosso pecado e nos condena por causa dele. A vitória por meio de nosso Jesus Cristo, a vitória que foi sobre a condenação pelo pecado que a lei decretava. E a vitória sobre a morte e o sepulcro, mediante a morte e a ressurreição de Cristo. Por causa da ressurreição de Cristo e da nossa, sabemos que servi-lo não é atividade vazia e inútil,
No Senhor, o nosso trabalho não é vão, nosso esforço está investido na causa vencedora do Senhor. Ele também nos recompensará na sua segunda vinda. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente vê a conclusão que Paulo, né, aqui o autor da revista, que é o pastor Pádua, né, diz assim, ó, diante do falso ensino e tantas tentações diferentes, a esperança da ressurreição deve incentivar os coríntios a perseverar em sua fé. Paulo sente-se plenamente recompensado em expor aos coríntios a doutrina da ressurreição. E ele termina o seu argumento fazendo uma exortação. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A razão dessa recomendação é o que está reservado para todos nós, que é uma vida futura, inigualável, que está reservada para todos nós que permanecermos firmes até o fim, naquele dia que Jesus virá nos buscar, nós teremos recompensa completa. Nunca deixemos de cultivar a santidade para manter essa esperança em nossa plena energia. Nós devemos ansiar por esse dia glorioso, quando, na extensão máxima da expressão, a morte será tragada para sempre, e milhões de vozes, após o longo silêncio do túmulo, bradarão de uma vez por todas a canção triunfante: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Glória a Deus, aleluia. Uma vida futura inigualável está reservada para todos nós que permaneceremos firmes, constantes, sempre abundantes até a volta de Jesus. Glória a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra tão abençoada. Que lição poderosa. Que lição gloriosa o Senhor nos dá nesta manhã de entender que Ele é um Deus poderoso, que breve virá nos buscar. O autor nos incentiva a crer e a confiar que toda a nossa obra será recompensada. É necessário apenas que mantenhamos a nossa fé em Jesus. Dias difíceis ainda virão, mas nós precisamos crer que Cristo nos fortalecerá, que Cristo nos dará a vitória. É necessário nos mantermos firmes, constantes, até a volta do Filho do Homem, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado nessa manhã através dessa palavra. Se você não leu ainda a sua revista, leia e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Que essa manhã, essa palavra seja impactante, que o seu coração vibre com essa palavra. Amém? Seja abençoado. Dia de vitória para cada um de vocês. A paz do Senhor, fiquem com Deus.